Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um IFTcast, direto da Baixada Maranhense para as nações da Terra. Hoje eu tenho uma amiga aqui que nós trouxemos para bater um papo empreendedor. Mas eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, olha, vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Se inscreva em nosso canal, compartilha, comenta, manda para todo mundo. Por quê? Por que a gente pede isso? Gente, olha, um conteúdo desse que está abençoando tanta gente, você não está sendo abençoado? Então, seja um instrumento de Deus. Quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você comenta, você deixa seu like, a plataforma, o YouTube entende assim, olha, esse conteúdo é bom, é legal, tem gente gostando dele. Então o que eles vão fazer? Vão impulsionar e aí vai chegar para mais pessoas, vai chegar mais longe e é exatamente isso que a gente quer, que o máximo de pessoas tenham acesso àquilo que a gente está compartilhando aqui no IFTcast. Mas vamos lá, sem delongas, hoje eu tenho uma pessoa que eu sou um admirador da história dessa pessoa, história empreendedora extraordinária, com vocês aqui, minha amiga, eu vou apresentá-la como ela é conhecida na cidade de Pinheiro. Irmã Cleia da Shalom. Irmã Cleia, olha, eu vou aqui aplaudir porque é, é um bate-papo que eu queria ter já com a senhora faz tempo. E sou seu amigo, amigo da família. Irmã Cleia, ela é uma serva de Deus, faz parte da Igreja Assembleia de Deus. E tem uma história muito bonita, empreendedora, por isso que ela está aqui com a gente. Mas eu queria que a senhora aí se apresentasse. Quem é Irmã Cleia da Shalom? Conta Olá, pra gente aí. olá, boa tarde a todos, né? Estou feliz de participar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. E eu acredito que esse vídeo vai atingir o coração de muitas pessoas, né? Meu nome é Cleia, mais conhecida aqui como o pastor Ribamar já falou, Cleia da Shalom, né? Deus abençoe Pinheiro. Mas, assim, eu sou serva de Deus, sou pastora, sou esposa, sou coach. Em primeiro de tudo, eu sou serva do Deus Altíssimo, Amém. né? Estou feliz, Esse é pastor. o título mais Obrigada. importante, né? Mais importante, obrigada pela oportunidade. Tá bom. Minha amiga, eu já quero começar lhe perguntando essa logo aí. E essa mulherzinha aí que não descansa. Gente, não sei se dá pra vocês verem. A logo do Grupo Shalom é uma mulher com um saco de cimento na cabeça e a mulher não descansa. Muito Conta bem. pra gente essa história aí, Macleia. Gente, isso aqui foi uma ideia que eu tive, né? Na verdade, eu acredito que foi uma revelação divina. Eu fazendo caminhada às 5 horas da manhã, e aí eu sempre quis ter uma 5 horas da 5 manhã? da manhã. Luquinha, tu procura jeito, Luquinha. Procura acordar às 5 horas. Eu já convidei Luquinha, ele não Sim, quer ele não fazer. quer, oh meu Ele quer ir Deus. 5 horas da tarde. Agora é solteiro, né? É, Imagine quando quando for casar. casado, aí vai ficar complicado. Brincadeira, pai, vamos lá. É, então eu estava caminhando 5 horas da manhã e eu sempre tive vontade de representar o grupo Shalom ou a Shalom Construções com um mascote. E aí eu caminhando e tudo, né? Aí me veio uma palavra que uma pessoa disse para mim. Irmã Cleia, a senhora é uma mulher de força. Aí eu fiquei pensando, porque eu literalmente, quem me conhece aqui na cidade sabe que eu carrego cimento. Eu bato cimento para meus funcionários. 50 quilos no 50 saco, né? quilos, eu bato Ei, cimento meu até Deus. hoje. Não tem, faltou um funcionário, um tá para rota, outro tá faltando, não tem ninguém, eu entro em ação, não tem problema nenhum. E aí eu me lembrei. Eu falei, nossa, eu vou fazer um mascote meu segurando um saquinho de cimento. Que legal. Então eu recebo muitos feedback. Olha, irmã Cléia, a senhora é uma mulher de força mesmo, a senhora tá aí com esse saco de cimento desde quando o mascote existiu, né? Em brincadeira, assim. Mas enfim, eu gostei desse mascote. Não, ficou legal, ficou muito Eu legal. acredito que muitas pessoas gostaram. Eu já vi nos outdoors aí. Sim. Eu acho tão legal. Toda vez que eu passo, eu acho graça. Sim. Eu acho que tem tudo a ver com a sua história, né? Sim. Mancleia, hoje Shalom Construções virou um grupo, né? Sim. O grupo Shalom. Como é que tá hoje? Quantas empresas compõem esse grupo? Eu tô sabendo aí de uma novidade. Fala aí, como é que tá? Sim, é uma novidade, né? Tá vindo um novo empreendimento para o Grupo Shalom. Mas por enquanto nós vamos ficar em off, Tá bom. tá bom? Mas nós temos a Shalom Calçados e também temos a Shalom Construções 1 e 2 e a 1 que era matriz, está em reforma, Entendi. né? Mas brevemente vai estar atuando em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir, né? Mulher de Deus, como começou a sua
carreira, a sua vida empreendedora? Porque assim, primeiro que não é tão comum, deveria ser, Sim. né? Mas não é tão comum ver mulheres à frente de grandes empreendimentos, né? Sim. E como é que começou essa... Quando é que a senhora percebeu que tinha essa vocação empreendedora? Bom, pastor Ribamar, eu vou ser muito sincera com o senhor me conhece. Eu, na verdade, eu morava em outro estado, né? Eu sou Ah, você é pinheirense? eu sou pinheirense. Sim. Nasci em Pinheiro, Maranhão. E viajei como a maioria das pessoas viaja, né, para adquirir Sim. alguma coisa para poder montar seu próprio negócio, quem tem vontade de ter esse ramo, outro. Mas, para ser sincera, eu não tinha a mínima vocação para ser empreendedora. Eu cheguei aqui em Pinheiro, né, de volta, e tive uma ideia de ser uma dona de uma quitanda, para ser sincera. Olha, Sim. Eu, na verdade, eu queria ser empresária, sim, com uma coisa pequena. Porque eu detectei que empresário é muito diferente de empreendedor. é verdade. Eu queria ser empresária. Eu montei o meu primeiro negócio, muito pequeno. Muitas pessoas sabem, eu comecei muito pequenininha mesmo. Até os canos da minha empresa eram em cima do meu balcão. Quando uma pessoa queria um cano, eu tinha que subir em cima do balcão. A senhora já começou nesse segmento Sim, de material de construção. material de construção. Sim, era muito pequenininho. Mas, enfim, depois foi crescendo. Mas, a partir do que for crescendo, eu fui detectando o empreendedorismo que existia dentro de mim. Olha que interessante. Dentro de mim. Foi fazendo, Foi foi fazendo, indo que a senhora foi porque o percebendo. empreendedor, tudo Olha que ele aí. olha, ele quer Ó, transformar. já fica aí a primeira dica. Sim, Iniciativa. sim, iniciativa, com certeza. Se não tiver iniciativa, você pode estar abortando um grande empreendedor. Com certeza. Se antes daquele início seu, alguém contasse para a senhora que a senhora teria 3 empresas em Pinheiro, talvez a senhora não acreditaria. Eu fiquei era com medo. Entendeu? Mas foi indo, fazendo, Sim. que foi se percebendo. Justamente. Muito bem. Quando eu tinha 9 anos de idade, pastor Ribamar, eu já era empreendedora e eu não sabia. Eu já vendia cheiro Pai, verde eu na acho feira. isso muito legal, essas histórias. Na Feira Municipal de Pinheiro. Eu já trabalhei vendia. lá também. Justamente. A feira daqui na cidade, ela é um laboratório. Sim, Eu trabalhei lá, eu vendi melancia. sim. Que legal. Eu vendia cheiro verde e essa semana eu fui em um determinado lugar na feira e chegou uma menininha desse tamanhinho. Oh, meu Aí falou Deus. assim, Lembrou dessa história, hein? tia, a senhora não quer comprar cheiro verde? Parecia assim que era eu falando. Meu Deus, olha. Aí eu falei, compro sim. Aí ela falou, a senhora quer 1 ou 2? Gente, literalmente era eu. Eu falei, eu vou comprar 2. Então, assim, foi algo assim que me impactou, que... Não que eu lembre isso com pesar, pelo contrário. Sim, a sua Gente, história, tem pessoas né? é minha história, né? E é uma coisa que eu sei que eu precisei passar por esse processo para ser a mulher de força que eu sou hoje, né? E também eu era campeã de venda de Avon aos 12 anos de idade. A senhora vendeu Avon. Vendia Avon, vendia para uma moça, me dava, eu vendia. Sem problema nenhuma. Até hoje eu sinto o cheiro do charisma de tanto que eu abria e mostrava para as pessoas. Enfim, eu quero dizer que a vida empresarial, ela tem suas dificuldades, né? Mas quando você faz com carinho, com prazer, você já vê só o final. É o dinheiro, irmã Cléia? Não. É quando chega dia 5 que você faz o pagamento para os seus colaboradores. As pessoas que vão onde você não vai. Isso é algo que me emociona e que me motiva a continuar sendo uma mulher empreendedora. Porque empresária eu já sou. Mas o dia a dia eu quero ser mais empreendedora. Porque eu conheço pessoas, pastor Ribamar, que eles começaram sendo empreendedores e hoje eles são apenas empresários. Tem até uma brincadeira que se fala muito nos treinamentos de liderança, no que tange negócios, que muitos empresários viraram empresidiários. Sim. Ou seja, eles estão tão presos e escravizados. E a essência do empreendedorismo é exatamente a liberdade, é você poder ter uma certa liberdade. Então, se você está abrindo um negócio para você ficar aprisionado ali dentro, já está contra o princípio empreendedor. Sim. Porque o grande empreendedor é aquele que é medido não na sua presença, Sim. mas na sua ausência. Então, como é que a gente vai medir
o Grupo Shalom quando você e seu esposo são os donos, vocês não estão lá. Apesar se ausentar, fazer uma viagem de treinamento e tal. Como é que foi a empresa? A empresa cresceu, produziu? Produziu. Então vocês fizeram Sim. um excelente trabalho. Irmã Cléia, mas assim, quem lhe vê já hoje, uma empresária de sucesso, do seu segmento, a senhora é uma das maiores da cidade, pensa que a senhora já nasceu grande. É a tendência, Sim. não é? Todo mundo quando entra no lugar e vê aquele lugar grande, acha assim, não, já nasceu grande. Mas não foi assim não, né? Não. Foi pequenininho. Eu até postei essa semana no meu status que quem vê os meus frutos hoje não viu a minha plantação. Que não foi fácil a minha plantação, né? Eu imagino. A senhora chegou a ter medo? Olha, medo ele faz parte do processo. Ah, gostei de sua sinceridade. Sim. Gostei disso. Medo faz parte do processo. Gostei. Só que o medo ele não pode te parar. Ele faz parte do processo. Entendi. Mas essa é a diferença de muitas pessoas. Porque ele deixa que o medo tranque ele, paralise ele. Entendi. Então, se você for paralisado pelo medo, você ali mesmo vai ficar. Você tem que enfrentar a barreira. O medo vai vir sempre. Você tem medo de passar a rua. Se você não tivesse medo de passar a rua, você não olhava nem para um lado nem para outro. Não é assim? Faz todo sentido. Pois é. Então, a vida empresarial, sempre você vai ter medo. Medo de fechar um negócio. Será? Será? Você tem que ultrapassar. Você tem que ultrapassar essa barreira. Qual foi assim o momento mais difícil nessa caminhada? Esse momento que a senhora pensou, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Porque eu sei que tem aquela hora, irmã Cléia, que a gente tem um sonho. Sim. A gente tem um sonho. Só que da onde a gente está para o sonho tem uma distância larga. E tem hora que fica muito mais largo, muito mais distante. E a gente fica, meu Deus, será que vai dar certo? Qual foi esse momento que a senhora viveu assim? Olha, o momento, sem dúvida, foi a época que a minha loja foi mais assaltada. Eu achei lembro de dessa verdade fase. que o meu sonho ia parar bem ali. Eu até tinha falado com o meu esposo que eu não ia mais abrir a loja de Pinheiro. Né? Olha só. Foi uma situação muito difícil. A última vez que eu fui assaltada foi o dia do meu aniversário. Eles Meu me assaltaram de manhã e eu continuei com a loja aberta, porque quem me conhece sabe que eu sou uma mulher muito valente. É verdade. Né? É verdade. E todas as vezes que eu fui assaltada, eu falei da palavra do Senhor para eles. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas, 11 vezes que eu fui assaltada. Meu Jesus eu falei da amado. palavra do Senhor para as pessoas que vieram me assaltar. E fruto disso, pastor Ribamar, foi uma vez eu fui num show de Damares, não é em Pedro Rosário, não, Presidente Sarney. Presidente Sarney. E chegando lá, tinha um rapazinho baixinho, baixa estatura, me chamou e disse que queria falar comigo. E ele chorando me pediu perdão. Ele disse, olha, eu já sou crente hoje. E eu quero lhe pedir perdão. E eu fiquei imaginando por que ele estava me pedindo perdão. Ele disse, só eu lhe assaltei 5 vezes. Meu Jesus E você amado. falou algo para mim, Rapaz. que impactou a minha vida. Olha. Ele disse que teve jeito para a senhora e ia ter jeito para mim também. Olha só. Então, eu tinha essa palavra que dizia, porque se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer pessoa. Verdade. Olha que história bonita. Irmã Cléia, eu sempre observo, quando eu converso com pessoas empreendedoras, que 90%, talvez um pouco mais disso, 90% no mínimo, dos grandes empreendedores que eu conheço tiveram lutas. Sim. Tiveram uma infância dura, adolescência difícil. E a senhora trabalhou numa empresa de ônibus, foi 10 anos. 10 anos. Ia fazer 10 anos. Qual era a sua função lá? Eu era cobradora. Cobradora. Sim, eu era cobradora de ônibus. Gente, que... E por incrível que pareça, lá também eu fui assaltada 7 vezes. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, que a pessoa, ele que passa por tantas coisas, ele cria uma resistência. Eu acho que até isso tem um propósito, né, irmã Cléia? Ele cria, é Deus te preparando. Olha só, gente. Como é? Essa semana eu estava falando com um colaborador meu, eu estava falando sobre isso, sobre o propósito e você passar no vale. É preparação para você suportar lá na frente. Como é que você vai suportar um sol escaldante se você nunca passou pelo deserto? O que a senhora traz da sua infância, desse momento difícil, por exemplo, lá que a senhora trabalhou
quantos anos na empresa de ônibus? 10 anos. 10 anos, que eu sei que não foi um tempo fácil. Não. Trabalhar com cobradora de ônibus. Sim. É um serviço desgastante e Muito. tal. Uma mulher, num ambiente assim muito. O que a senhora traz de lá para a sua vida empreendedora hoje? Nossa, eu acho que ali eu era empreendedora. Sem medo de errar, e não vou mentir, e eu vou lhe dizer que tinha pessoas que ficavam na parada para esperar meu ônibus. No Dia das Mães, eu enchia de balão, eu trazia bombom, eu trazia flores, eu mesmo confeccionava minhas flores para me dar para os meus passageiros mães, que eu já tinha Gente. uma afinidade, porque você sendo cobradora de ônibus, é você levando para lá a Olha pessoa e trazendo para cá. Então, eu mesmo confeccionava, às vezes fazia sandálias, alguma coisa assim, sempre eu presenteava alguém. E eu mesmo enchia de balão o meu ônibus. Então, eu já era uma empreendedora, como o nosso amigo falou, né, que ele era um empreendedor com o CNPJ de uma outra pessoa. Eu era essa empreendedora, já era uma empreendedora lá dentro. Manclé, outra coisa que quem lhe conhece sabe bem é que a senhora é uma mulher muito determinada. O que a senhora faz, se irmã Cléia tá numa coisa, a gente sabe que vai ser feito com dedicação, Com né? E eu tenho um ditado. Com excelência. Eu tenho um adágio que eu digo muito aqui na igreja, que é o seguinte: o homem faz uma coisa do jeito que ele faz todas as outras. Sim. Então eu sei que a senhora já lidou com muita gente nessa sua carreira empreendedora que quer empreender, quer ter sucesso na vida, na sua carreira empresarial, empreendedora, mas é uma pessoa acomodada. Sim. E acha que quando tiver o seu próprio empreendimento, Sim. aí que vai dar o seu melhor. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que quem é... Uma coisa que eu admiro muito na senhora, muito mesmo, talvez é a grande... Se alguém perguntasse para mim, pastor Ibinha, qual é a grande marca, na sua opinião, da irmã Cléia? A senhora tem uma capacidade extraordinária, e olha que eu conheço muita gente, a senhora tem uma capacidade extraordinária de perceber a gana. Sim. É incrível. Às vezes eu converso com a senhora me diz, pastor Ibinha, eu vi um garoto, um menino, um adolescente, uma menina veio aqui e tal, e uma história que a senhora me contou de uma menina na sua comunidade, eu nunca esqueci. Sim. Então, isso é maravilhoso, porque isso é empreender. Sim. Eu conheço pessoas, irmã Cléia, que montaram um negócio, olha só, isso é sério, montaram um negócio, fizeram uma estrutura física maravilhosa, mas que não sabe lidar com gente. Não tem a sensibilidade com o ser humano. O que a senhora tem a dizer sobre isso? A relação do empresário com as pessoas. Um empresário que não sabe lidar com gente, como é que vai ser? Olha, o relacionamento, ele é um dos principais fatores para uma empresa dar certo. Relacionamento entre pessoas, entre clientes. Porque você vai numa loja, parece que você está pagando para você ser atendido. Né? Você está pagando. Fulano tal, por favor, vem me atender. Mas, na verdade, é assim. Eu costumo dizer para os meus funcionários, atenda uma pessoa que compre um parafuso, que nós temos um parafuso que ele custa 3 centavos na minha loja. E nós temos coisas que custam 5 mil reais. Então, atenda da mesma forma. Uau. Então, tenha um relacionamento, não importa. Muito bom, irmã Cléia. Não importa o valor aquisitivo que ele vai deixar na loja. Então, a senhora diz isso para os seus colaboradores? Para os meus colaboradores. Por quê? Porque a nossa meta não é vender produtos. Eu digo isso para os meus colaboradores. Nós não vendemos produtos, nós vendemos satisfação. Essa é a nossa meta. É claro que dentro de uma empresa tem pessoas, mas você vai moldando. Eu costumo dizer, como eu já ouvi muitas pessoas falar, inclusive o senhor primeiro que eu vi, é que a tua empresa tem a tua cara. É isso. Né? Tem a tua identidade. Então, eu tenho que deixar a minha marca. E se eu vejo que o meu funcionário está fazendo alguma coisa errada, um colaborador não está fazendo a coisa certa que é para fazer, eu vou lá. Converso, eu entro entre o acordo, né? Eu acho que o empresário ele tem que ter essa flexibilidade,
né? Entendi. De detectar a hora dele entrar numa situação. Então, eu acredito muito que uma empresa, ela tem que ser, claro, ela tem que ser visível. Ela tem que ser visível as pessoas olharem essa comanda, como é que eu falo assim, esse trajeto entre relacionamento, Entendi. tanto entre cliente e funcionários e colaboradores. Entendi. E isso é uma coisa que eu admiro muito, essa sua capacidade que a senhora tem de ver uma pessoa e dizer assim, ó, essa pessoa tem um potencial. Sim, Porque liderar é isso. Liderar dentro de uma igreja, liderar no setor privado, como a senhora faz, qualquer outro segmento, se a gente não tiver capacidade de enxergar potenciais líderes, não vai funcionar. Perguntaram uma vez para o senhor da Coca-Cola qual era o segmento da Coca-Cola. E ele disse, gente. Como vocês é? Nosso segmento é gente, nós lidamos com gente, o nosso negócio é gente. Pessoas, pessoas, pessoas. Então, quando o empreendedor entende isso, tudo muda. Mas, irmã Cléia, outra coisa também, que eu acho que é um assunto importante a gente conversar, que é realmente uma curiosidade que eu tenho. sim, A senhora é esposa, sim. mãe, ainda não é avó, né? Não pode Mas vai ainda. ser breve. Breve. Tô Vovó, esperando. imagina. Então, é mãe, é esposa, é empresária de um grupo. Sim, E, fora isso, a senhora é pastora de uma igreja local, né? sim. Ligada às Assembleias de Deus. Como é que a senhora encontra tempo para fazer tudo isso? Porque tem um monte de gente, irmã Cléia, que não tem 5% da ocupação que a senhora tem e diz que não tem tempo para se envolver com a obra de Deus. Na verdade, tudo isso surge da falta de compromisso. Eu acredito que quando você quer uma coisa, você consegue. Por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer que muitas das vezes, para me honrar com o compromisso da minha igreja, eu me troco dentro do meu carro. Meu marido Olha dirigindo. só, gente. Meu marido dirigindo, já Meu muitas Deus, vezes. que testemunho, hein? Eu me troco dentro do meu carro, não tomo banho porque não dá tempo. E Olha eu só. só troco, eu já ando com uma malinha dentro do carro. E detalhe, aonde a senhora mora, Sim, pro local, a igreja que a senhora dirige, dá quantos quilômetros? dá 16 quilômetros. Então, às vezes, tem algum compromisso que a gente vai, se atrasou, aí então já tem uma linha de reserva, né? Inclusive, isso eu aprendi lá na Cascavel, viu? Na empresa onde eu trabalhava. Cascavel era empresa. Era empresa de cobradora. Olha. Porque a rota, ela passava 2 horas da madrugada. Então, eu acordava e, às vezes, eu dormia de novo, mas eu sempre tinha uma linha no ponto, porque a hora que a rota, Pera lá, a senhora acordava. 1 hora da manhã, e a rota passava 2 da madrugada. Olha, minha amiga, aqui só corrobora o que eu digo. A vida prepara a gente. Sim, Sabe, quando eu vejo pessoas que têm dificuldade de acordar cedo, têm Sim. dificuldade de se dedicar, é complicado, não vai prosperar. Então, a senhora e outras pessoas que eu conheço, a vida exigiu de vocês. A vida estava treinando a senhora para ser essa empreendedora que a senhora é hoje. eu só não entendo hoje, pastor Ribamar, quantas pessoas acomodadas que querem, mas eles não fazem nada pelo que eles querem. Não querem nada. Eles sabem o que eles querem? Eles querem uma muleta. Você já viu? Quando você está doendo de uma perna, para ajudar aquela perna doente, você põe uma muleta. Então, tem pessoas que ele anda atrás de uma muleta. E tem pessoas que se deixam ser a muleta. Olha, isso é forte. É, Quer dizer que tem aquele que usa o outro como muleta sim. e tem o outro que se deixa ser muleta. Sim, muleta. Tá aí, ó. Muito forte. Entendeu? Verdade. É porque a pessoa, ele só quer usufruir, mas ele não quer passar pelo processo. Ele não quer ter disciplina. Então a senhora acha que a razão pela qual as pessoas não conseguem conciliar trabalho com igreja é É uma falta de compromisso. com certeza. Falta de compromisso, porque, pastor Ribamar, há tempo para todas as coisas. A Bíblia que verdade. diz, não é a minha palavra, É verdade. não é? A Bíblia diz que há tempo para todas. Ele não diz há tempo para algumas coisas. Ele diz há tempo para todas as coisas. Então, se a gente não está encontrando tempo para alguma coisa, é porque a gente não está agendando, não está sabendo usar o tempo. Então, quando ele diz, quando o empresário, eu conheço muitos empresários que falam
que ele não tem tempo para tomar conta de uma igreja, porque ele não tem tempo para fazer isso, ele não tem tempo para aquilo. E eu sempre falo, ó, você tem tempo, você só não está sabendo usar o seu tempo. Mas a partir do momento que você souber usar o seu tempo, vai dar tudo certo. E detalhe, a senhora é voluntária lá na igreja, Sim, né? sou voluntária. É voluntária, é uma pastora voluntária Sim. na igreja. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Eu sei disso, a senhora faz com muita dedicação. Eu sou testemunho porque eu já fui lá na sua comunidade, Sim. servi. E realmente é por amor à obra de Deus. Mas, irmã Cleia, a gente observa, e aí eu lembro de uma situação outro dia, engraçada, alguém me convidando para andar de bicicleta, né? Tá muito na moda agora, Eu ando. né? A senhora anda, né? Ando. E eles me convidaram direto, né? Uns irmãos aí me convidaram. Pastor, vamos andar de bicicleta? E eu disse, rapaz, eu tenho muita vontade de ir, ó. Mas para essa semana não deu. Mas na outra vamos ver se dá. Quando chega num dia antes, eu invento uma desculpa e não Sim. vou e tal, tal. Aí um dia alguém me convidou, depois de já ter dito assim, inventado umas 10 desculpas para ele. Aí me convidou, pastor, vamos andar de bicicleta? Antes de eu falar, na verdade eu disse, rapaz, eu quero ir, mas eu tenho um compromisso. Quando eu fui falando isso, eu ouvi uma vozinha aqui dentro de mim que disse, rapaz, para de mentir. Aí eu, para de mentir. Disse para ele que tu não quer ir. Por quê? Tu não tem tempo para andar de bicicleta, né? Eu disse, não. Mas para jogar bola, tu não tem? Eu digo, tenho. Eu jogo toda semana. Sim. Por que eu, que sou um homem, que hoje também nós temos 2 empresas, eu pastorei uma igreja local, 8 locais de culto na cidade, somos mais de 30 locais de culto na região que eu supervisiono, viajo, tenho um ministério itinerante. Como é que eu arrumo tempo para jogar bola toda semana? Porque eu gosto. Sim. Por que eu não arrumo tempo para bicicleta? Sim. Porque eu não gosto. É porque não. Você entendeu, Ratonzinho? Entendi. Resumindo, a gente sempre Dá um jeito. vai ter tempo porque a gente gosta. E porque a gente quer fazer. Sabe por que a senhora arrumou o tempo para dirigir uma igreja, sendo voluntária, não ganhando nada? Pelo contrário. Sim. A senhora serve, a senhora tira do seu para Sim. abençoar aquela igreja, que eu sei. Sim. Conheço a história sua e do seu Hinaldo. Mas por quê? Porque a senhora gosta, a senhora ama. Eu amo. A senhora ama. Eu já vi a senhora ali chorando de tanto prazer de fazer aquela obra, né? E por que eu lhe perguntei isso? Para que a gente possa ajudar outras pessoas, irmã Cléia. Quantas pessoas usando isso como desculpa para não se envolver com a obra de Deus? Tem um texto na Bíblia que para mim é o texto mais forte da Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 20, quando Deus diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? Para quem será? Para quem será? Porque quando Jesus está chamando esse homem de louco, Deus está chamando esse homem de louco, dentro do contexto é uma parábola, certo? Sim. Mas dentro do contexto, a pessoa, a figura dessa parábola, era um empreendedor. Sim. A Bíblia diz que ele tinha um armazém lotado de cereal, e um dia ele entra lá e diz assim, rapaz, o que eu vou fazer? Isso aqui está muito grande, eu já sei, eu vou quebrar, vou expandir, vou largar. E eu vou dizer assim, olha, eu vou estocar tanto aqui que eu vou dizer para minha alma, come, bebe, regala-te, folga-te, porque tu tens depósito para muitos anos. Ou seja, eu estou seguro no dinheiro, no patrimônio que eu tenho. Mas lá no céu Deus dizia, você é um louco. Você nem sabe que hoje é teu último, hoje tu não dorme. Hoje tu não dorme, hoje tu vai morrer. E o que tu preparou? Então eu acho muito bonito a sua história, porque a sua história é a história. Por isso que a senhora está aqui. Não é só porque a senhora é uma empresária de sucesso. Porque vamos lá, tem muita gente em de sucesso, concorda comigo? Com certeza. Mas olha, é empresário de sucesso, mas o casamento está destruído. É empresário de sucesso, mas os filhos estão nas drogas. É empresário de sucesso, mas não tem vida espiritual. Então, para a gente, não é sucesso para nós cristãos. Para nós, o sucesso é alguém que tem sua carreira bem-sucedida. Porque há uma diferença muito grande de sucesso para dinheiro. Exatamente. Sucesso, eu tenho sucesso. Eu me sinto, de verdade, uma mulher bem-sucedida. Porque eu tenho que comer todo dia. Primeiro, eu tenho Deus no meu coração. Segundo, eu tenho uma família maravilhosa. Para quem não me conhece, eu sou casada há 28 anos com o seu Hinaldo e eu me casaria novamente com ele. Olha só, declaração feita aqui. Luquinha, na edição tu solta os coraçãozinhos, viu? Ai, meu Deus. Então eu me casaria. Ele é um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, um filho maravilhoso, né? Então eu me sinto uma mulher bem-sucedida. Eu como todo dia. Então, para que eu quero mais? Eu sou uma mulher feliz, porque eu tenho tudo isso.
A base da minha felicidade é Deus. Mas depois vem minha família, vem meus amigos, vem pessoas, minha família que eu tanto aprecio, oro por elas. E eu acredito mesmo, de verdade, que as pessoas. Pastor Ribamar, o senhor já pensou? A pessoa, ela investe em tanto dinheiro, ele gosta de ver a conta poupança dele gorda. Mas ele é faltoso como esposo, ele é faltoso como pai, ele não tira um tempo para brincar com seus filhos, ele não tira um tempo para falar com sua esposa. Quando ele chega em casa, ele ainda vai para o WhatsApp e deixa a esposa lá. Às vezes, tanta coisa, nós mulheres gostamos muito de falar, o senhor sabe, né? Eu sou casado com uma lá em casa, eu sei como é que é. Ai, meu Deus. Tem um pastor, irmã Cleia, inclusive da Assembleia de Deus, pastor José Gonçalves. Sim. Ele tem uma frase que ele diz assim: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então não adianta, né, a pessoa estar bem sucedido nos negócios, mas com a família destruída. Então, graças a Deus a senhora é um exemplo nesse sentido, de que é possível equilibrar, né? Trabalhar bastante, ter uma vida profissional de sucesso, ter uma família abençoada e tempo para Deus. Tempo para a obra de Deus. Tempo para as coisas do reino de Deus. Então, nesse sentido, realmente vocês são grandes exemplos. Tem uma pergunta, que é uma pergunta que eu vou fazer para todos os empreendedores que eu trouxe aqui. Sim. Todos. E a pergunta é a seguinte, vai ser a mesma. Todos os empreendedores que eu trouxer para esse papo de empreendedor, nós vamos fazer essa pergunta. A pergunta é, eu sei que tem muitas características de um empreendedor de sucesso, muitas. Mas na sua opinião, qual é a característica que se não tiver no empreendedor, ele jamais vai ter sucesso? A fé. 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 Fala um pouquinho pra gente por quê. Olha, a fé eu penso que ela é a base fundamental para todas as coisas. Foi pela fé que o Senhor diz que haja todas as coisas, né? E é pela fé que o Senhor acredita em Jesus. O Senhor já viu ele face a face. É verdade. Né? Então, eu acredito que pela fé você construa coisas na sua mente. Começa tudo daqui. Pela fé, eu vou fazer isso e vai dar certo. Porque para as coisas dar certo, pastor Ribamar, a gente tem que acreditar. Você tem que ter fé naquilo. Não adianta outras pessoas ter fé para você. Você tem que ser a tua. E às vezes até o contrário. Às vezes as pessoas não acreditam no seu projeto, mas se você acreditar, vai dar tudo certo. Então a fé, para mim, é a base do sucesso de qualquer empreendedor. De qualquer tipo, qualquer ramo. É a fé. A senhora me fez lembrar agora, sabe o quê? Recentemente eu estive na Guatemala. Eu fui conhecer uma das maiores igrejas do mundo. Ela tem 60 mil membros, uma igreja muito linda, irmã Cléia. Num lugar pobre, Deus levantou uma igreja muito, muito bonita, muito viva, muito pulsante. E o pastor sênior, o pastor presidente dessa igreja nos recebeu. Irmã Cléia, ele disse uma coisa que marcou a nossa viagem. Ele disse assim, nunca peçam permissão ao dinheiro. Sim. Aí eu entendi mais ou menos o que ele tinha falado, porque ele falou espanhol, mas eu pedi para o tradutor, pergunta de novo, para ele explicar melhor isso. Aí ele perguntou e ele disse, eu vou explicar para vocês. Quando Deus fala alguma coisa ao coração de vocês, um sonho, um projeto, uma ideia, aí ele se referindo a nós pastores, né? Mas o princípio cabe para qualquer área. Sim. Aí ele disse, o que vocês fazem? Vocês vão no tesoureiro, não é da igreja? E pergunta assim, quanto é que tem no caixa? Aí o tesoureiro diz, tem X. Aí vocês dizem, não vou fazer agora. Por que vocês não vão fazer? Porque vocês estão pedindo permissão para o dinheiro. Parem de pedir permissão para o dinheiro e comecem a pedir permissão para Deus. Sim. E ele tem autoridade para falar isso. Então, realmente, a fé, não tem como empreender sem fé. Não tem. Não tem. Porque a fé está no campo da mente, da criação. Você não precisa, eu digo também sempre, Manclé, que quem tem, não tem, ou melhor, quem realizou, não realizou porque teve dinheiro suficiente para fazer. Sim. Quem realizou porque teve a atitude correta diante da visão que recebeu. Pastor Ribamar, eu nunca tive problema com dinheiro, depois da minha fé. Deixando, ressalta essa parte aí, né? Por quê?
porque eu coloquei no meu coração. Eu não sou preocupada. Quanto que deu na minha loja hoje? Eu não sou preocupada com isso. De verdade, eu lhe digo isso. Sabe por quê? Porque as bênçãos, elas têm que correr atrás de mim. Uau. Agora, eu tenho que fazer com que elas me alcancem. Eu tenho que estar no ponto certo, no reino espiritual, bem com o meu Senhor, para que elas me alcancem. Agora, se eu não estou bem com Deus, elas vão correr atrás de mim e eu não vou me alcançar. É isso mesmo. É. Minha amiga, olha, que bate-papo especial. Tô aguardando aqui minha amiga Kelly, Sim. representando A Shalom Shalom Calçados. Vamos trazê-la aqui. Ela vai ser uma das empreendedoras, uma jovem. Sim. Tem quantos anos isso? Ela tem 24 aninhos. Oh, meu Deus, 24. Mas começou a empreender com 17. Olha só, gente. A filha da irmã Cleia é também já uma empreendedora. Vocês vão conhecer a história dela. Sim. E o objetivo desse esse quadro aqui, porque o nosso podcast, a gente vai trazer várias, né? A gente tem uma devocional toda semana, vamos contar a história de pessoas que tem histórias bonitas. Trouxemos outro dia o jogador de futebol Bebeto, mas a gente quer toda semana trazer uma pessoa que tem uma história empreendedora, que aí nós estamos chamando de papo de empreendedor. Sim. Pra gente foi um prazer receber a senhora aqui, enriqueceu muito esse papo de empreendedor. Tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso, todo mundo vai querer assistir, mandar para os amigos. Para mim foi uma satisfação, né? Sempre receber um convite seu, uma responsabilidade, né? Porque estar do lado dessa fera aí não é fácil. Mas eu estou muito agradecida, meu Deus. Eu quero dizer para as pessoas que pretendem empreender, os nossos jovens, né? Que me dói muito assim no meu coração, na nossa cidade, não ter nada assim para os jovens empreender, para dar aquele incentivo, aquela motivação. Mas não desista do seu sonho. Eu nunca desisti do meu sonho. E eu sempre, quando eu encontro um jovem de potencial, eu digo para ele, meu filho, não desista de você. Primeiro, você não tem que desistir de você. Primeiro, não desista de você. Depois, não desista dos seus sonhos. Vai dar tudo certo. É isso. Gente, então, prazer receber minha amiga, irmã Cleia da Shalom. Em breve vai estar aqui contando essa novidade que ela não quis falar aqui hoje, mas vai falar. Mas eu também quero dizer uma coisa para você, que eu também estou no ramo de gestora empresarial, tá? Já está soltando aos poucos, ela está soltando já o segmento. Não, esse aí é uma outra coisa. É mais uma atividade. Sim, gente, é uma atividade. A mulher é polivalente mesmo. Eu já estou atendendo algumas empresas em Pinheiro, né? Que legal. Gestão empresarial, funcionário, empresa, o que precisa. Então, você que quiser, entre em contato com a gente, que nós vamos lá na sua empresa, com certeza. Pronto. Gente, é isso. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo IFT Cash. Amém.